Em 1996, eu morava em uma pequena cidade no norte do Canadá, trabalhando nas plataformas de petróleo como operário iniciante. Tinha apenas 20 anos, estava começando na vida, e morando de favor na casa de conhecidos, pulando de um sofá para o outro. Foi então que um amigo ofereceu um quarto no porão da casa da mãe dele. Era um porão inacabado e sem janelas, nada muito aconchegante, mas eu topei. A mãe dele vivia de uma pensão por invalidez, então ele e o irmão basicamente tomavam conta da casa. Organizei o que tinha por lá: um colchão velho, uma TV pequena e um ventilador. Sempre me considerei um cara durão, do tipo que gostava de festas, de brigar, e daquele tipo de idiotice de macho que vem com a juventude. Com certeza não era do tipo que se assusta fácil. Mas foi depois de algumas noites dormindo nesse porão que comecei a notar algo estranho. Não eram barulhos comuns de uma casa velha como estalos ou encanamentos, mas algo muito mais perturbador. Eu ouvia uma risada baixa, suave, bem perto do meu ouvido. Era uma risada maldosa, como se alguém estivesse ali, sussurrando e rindo para me provocar. O som repetia-se toda noite como uma espécie de aviso que me deixava cada vez mais inquieto. Tentei ignorar, mas outros acontecimentos só aumentaram o desconforto. Havia uma estante de livros no quarto, onde eu guardava alguns dos meus favoritos que levava comigo de um lugar para o outro. Mas toda vez que subia para o banheiro, voltava e encontrava meus livros no chão. Nunca havia ninguém lá embaixo, e mesmo assim, os livros insistiam em cair. Em pouco tempo, a risada próxima ao ouvido começou a se tornar insuportável. Uma noite, com o som maldoso sussurrando, finalmente cedi ao medo e subi as escadas. Pedi ao meu amigo se podia dormir no chão do quarto dele. E para minha surpresa, ele não riu nem fez piada. Era uma cidade onde diversão geralmente significava ir ao clube de strip e sair para brigar na neve. Mas ele me deu um olhar sério e assentiu. No dia seguinte, ele me contou que Brent, seu primo, também não tinha aguentado dormir lá embaixo e saiu do quarto o mais rápido que pôde. Conhecia Brent de vista. Então fui procurá-lo no clube de strip, onde ele costumava ir nos dias de folga. Quando perguntei sobre o quarto, ele me olhou com um olhar vazio e cansado e apenas disse: "Aquele quarto é completamente assombrado. Nunca mais entrei lá, a não ser para pegar minhas coisas. Logo depois consegui dividir uma casa num parque de trailers com outro amigo." Quando meus avós faleceram, minha família se mudou para a casa deles, para ajudar a cuidar do meu tio, que tinha necessidades especiais e morava lá desde sempre. Desde o começo, aquela casa me dava uma sensação estranha, como se algo estivesse constantemente à espreita. E quase todas as noites eu tinha pesadelos, um pior que o outro. Mas houve uma noite que foi diferente de todas as outras. Tive um pesadelo tão horrível que parecia mais uma experiência real. No final do sonho, vi uma figura assustadora. Um demônio que parecia estar me encarando diretamente, com um sorriso cruel e olhos que não eram olhos, mas sim um vazio negro, profundo. Sua boca estava repleta de dentes afiados, alinhados em uma espécie de sorriso macabro. E a pele era branca e rachada, quase como osso quebrado. Só com aquele olhar, ele conseguiu me passar a mensagem de que queria me matar. Acordei suando e aterrorizado, com medo de voltar a fechar os olhos, temendo que ele estivesse lá, esperando para aparecer de novo. No dia seguinte, evitei contar o sonho para qualquer pessoa, especialmente para o meu tio. Não tínhamos um relacionamento muito próximo, mal nos falávamos a menos que fosse realmente necessário. Mas para minha surpresa, ele veio até mim de repente e perguntou: "Você ainda tem aquele aplicativo no seu celular?" Ele se referia a um aplicativo que eu tinha baixado como uma brincadeira, uma espécie de leitor de campo EMF, para detectar fantasmas ou o que quer que fosse. Respondi, ainda meio confuso: "Sim, ainda tenho, mas por quê?" Ele então respondeu casualmente: "É que ontem à noite
eu vi algo parado na porta do meu quarto. E começou a descrever o que havia visto. O mesmo demônio que eu vira em meu pesadelo. Ele descreveu os dentes, o sorriso e aquele vazio negro onde deveriam estar os olhos. Fiquei paralisado. Como ele poderia descrever algo que eu só tinha visto em meu sonho? Aquela criatura horrível, aquele sorriso ameaçador. Não havia como ele saber. Mais tarde, contei o que havia acontecido para minha família, e todos concordaram que havia algo perturbador naquela casa. Nenhum de nós conseguiu dormir bem depois disso. Felizmente, não demorou muito até que saíssemos dali e vendêssemos a casa. Mas até hoje, ainda penso naquele demônio e em seu sorriso macabro. Não tenho dúvidas de que meu tio e eu vimos a mesma coisa, mesmo que ele nunca pudesse ter conhecido os detalhes do meu sonho. Quando minha amiga e eu tínhamos 17 anos, trabalhávamos juntas em uma Pizza Hut local. Em uma noite de fim de semana, estávamos fechando a loja, e já passava das 23 horas, quando finalmente terminamos tudo e nos preparamos para ir embora. Saímos para o estacionamento rindo e falando sobre os planos para o fim de semana, quando percebemos algo estranho ao nos aproximarmos do carro dela. Uma senhora estava sentada no banco do passageiro. Minha amiga surpresa parou, mas decidiu manter a calma. Ela abriu a porta do motorista e, antes de entrar, perguntou: "Posso ajudar você?" A senhora, com uma voz baixa e tranquila, respondeu: "Só preciso de uma carona para casa." Nos entreolhamos e trocamos um aceno rápido, como se tivéssemos combinado o que fazer. Com um sorriso simpático, dissemos a ela que só precisaríamos voltar para a loja por um momento, para ligar para nossas mães e avisar sobre o atraso. Assim que entramos de volta na loja, trancamos a porta com firmeza e ligamos para a polícia. A tensão era palpável enquanto esperávamos, mas felizmente, em menos de 10 minutos os policiais chegaram. Quando eles finalmente retiraram a pessoa do carro, descobrimos o que jamais imaginaríamos. Aquela senhora era, na verdade, um homem de 47 anos disfarçado. A polícia revistou-o e encontrou drogas e uma faca. A sensação de alívio misturada com medo tomou conta de nós. Passamos o resto da noite tentando entender o que havia acabado de acontecer.